Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Quero desejar às mães que eu não tive a oportunidade de cumprimentar um feliz Dia das Mães, que seja um dia abençoado e, acima de tudo, na presença de Deus. Continuando o nosso objetivo nesse mês de falarmos sobre a família. Em Cristo fortalecemos nossas famílias. O tema hoje são os empecilhos à mutualidade na família. E o nosso objetivo é exatamente estabelecer essa mutualidade no nosso lar. Nós vamos usar para reflexão aqui Romanos capítulo 14, versículo 7. Aqui no texto eu coloquei só a parte A do versículo, mas depois eu complemento essa questão para ficar mais objetivo, né, direto. Até porque um texto fora de contexto, ele causa pretexto, né? Então, não é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, Romanos diz assim, Romanos 14:7 diz assim: pois nenhum de vós viva apenas para si. Essa é a parte A do versículo. E a parte B, que os irmãos podem acompanhar na Bíblia, diz assim: e nenhum de vós morra apenas para si. Então o sentido de um se complementa ao outro, que é a necessidade de vivermos não apenas para nós mesmos. Quer morramos, quer vivamos, o que fazemos, ele precisa estar diretamente relacionado a essa mutualidade, tá bom? E o conceito aqui de mutualidade, ele está relacionado à reciprocidade e à interdependência. Então, quando nós pensamos nisso, a mutualidade ela está diretamente relacionada à nossa maneira de viver e de nos relacionar com as outras pessoas. Essa ideia de reciprocidade e interdependência é o fato de colaborarmos uns com os outros. Então eu contribuo com o meu irmão da mesma forma que ele também retribui, contribuindo comigo. Isso é reciprocidade. E interdependência é dependermos uns dos outros. Ou seja, eu dependo e preciso dos irmãos, assim como os irmãos também precisam de mim. E na família, isso ainda é mais importante e deve ser aplicado de maneira íntegra. No Novo Testamento, o texto que nós usamos para falar sobre uns aos outros, que é traduzido na palavra grega de alelon, ele tem esse sentido de mutualidade. Nós encontramos essa expressão no Novo Testamento aproximadamente 36 vezes, né? E essa expressão de mutualidade, geralmente ela vem acompanhada, né, de um imperativo com sentido de ordem. Ou seja, é o que Deus espera de nós, que tenhamos essa mutualidade uns para com os outros. É isso que o Senhor aguarda. Então, quando nós encontramos e vemos no Novo Testamento essas 36 passagens, então ela está relacionada a essa questão e ao que o Senhor espera de nós. Ele não é apenas uma palavra que está lançada simplesmente num texto corrido, histórico, e sim com essa intenção de que pratiquemos essa mutualidade. E mutualidade também significa troca, intercâmbio, ou seja, trocar ideias, opiniões, ouvir o outro, ser ouvido e assim nos ajudar mutuamente. Quando Paulo escreve aqui para a família cristã, para os irmãos da fé, a intenção é que a igreja praticasse essa mutualidade. Porque essa mutualidade, ela faz parte do testemunho cristão.
E não há como nós praticarmos a mutualidade apenas da igreja se nós não procurarmos praticar em nossos próprios lares. Eu sei que existem coisas, irmãos, que não dependem única e exclusivamente de nós. Ele depende de uma outra pessoa também. Mas a palavra de Deus já nos instrui que ao depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens. Então, irmãos, eu sei que, dependendo da realidade, dificuldades para obtermos essa mutualidade, essa interação, essa troca com os membros da família podem acontecer. Mas no que depender de mim e de você, essa dificuldade ou esse empecilho, como está descrito no tema, ele não deve acontecer. Nós precisamos derrubar essas barreiras. E hoje nós vemos as gerações passando e cada vez mais as dificuldades relacionadas à mutualidade, elas vão aumentando. Essa dificuldade no relacionamento, ela está cada vez maior. Porque às vezes as pessoas procuram ouvir mais um influenciador, já, considerando a tecnologia que nós temos hoje, outras pessoas, do que os próprios membros da sua casa e da família. E muitas vezes deixamos as pessoas do nosso lar fora disso. Sem contar, irmãos, na dificuldade que existe entre as gerações. Os pais, os filhos, os netos. Então são coisas que geram conflitos no nosso lar e que dificultam essa mutualidade. E cabe a nós, com a ajuda de Deus, obviamente, saber lidar com essa dificuldade para que esses empecilhos eles sejam diminuídos e para que nós possamos chegar à conclusão de que é possível ter essa mutualidade nos nossos lares. E aqui no tópico 1, esse nosso tema ele aparece em forma de pergunta e nós vamos separar aqui 3 termos específicos que são similares, tá bom? Em grande parte, mas que na prática eles atrapalham nessa mutualidade, nessa união que nós temos que ter em família, nesse intercâmbio, nessa troca que precisamos ter. Porque muitas vezes a nossa dificuldade não está no relacionamento com o outro quando pensamos na relação. Eu não necessariamente estou chateado ou estou magoado com um membro da minha família para impedir que essas trocas aconteçam. Simplesmente essas trocas de relacionamento, elas não acontecem porque por algum motivo isso se perdeu e hoje não há interesse nosso para que isso se aconteça. E um desses pontos é o egoísmo. O egoísmo é uma característica que se manifesta na pessoa e coloca suas próprias necessidades e desejos e interesses acima dos outros. É aquele termo que nós usamos de vez em quando, que olhar para o próprio umbigo. E qual que é o problema do egoísmo? É que ele não é compatível com o cristianismo. Ninguém que entrega a vida para Jesus, procura ser um cristão, deve lidar de maneira confortável com o seu coração, se ele é um coração egoísta. Porque o verdadeiro cristão, ele precisa evitar essas coisas. Porque essas coisas destroem os relacionamentos. Então o egoísmo, ele é totalmente incompatível com o relacionamento cristão e com os ensinamentos do próprio Cristo. Porque nos relatos bíblicos que nós encontramos, principalmente sobre o ministério de Jesus, nós não conseguimos enxergar em Jesus nenhum comportamento que seja compatível com o egoísmo. Pelo contrário, todas as coisas que ele fez foi pensando nos outros, para favorecer os outros e não a si mesmo. O egoísmo, muitas vezes, ele
acaba funcionando como uma espécie de um vírus que ataca a saúde dos relacionamentos familiares na nossa casa. Porque quando uma pessoa tem um comportamento egoísta, ela acaba motivando a outra pessoa que também trabalhe da mesma forma. Então, assim, qual que é a principal característica aqui do egoísmo? É pensar e priorizar a si mesmo. Se eu faço isso, obviamente o outro membro da família percebendo, qual que é a tendência? Que ele haja da mesma forma. Então aí um grande ponto de cuidado nosso é perceber se os nossos comportamentos não têm ajudado para que a outra pessoa também se comporte mal. Então é natural esse comportamento. O egoísta, ele prioriza a si mesmo. E toda vez que eu priorizar a mim mesmo, eu também motivo o outro a fazer a mesma coisa. E aí a gente pode aplicar um outro detalhe, né? Um outro ditado, né? Cada um por si, Deus por todos. E não é essa a recomendação que o Senhor tem para a família. A pessoa que ela é egoísta, ela tem dificuldade de se colocar no lugar do outro por conta disso, por só pensar em si mesmo. Então, ela tem dificuldade de ter o quê? Empatia. E cada vez que a gente não resolve esse pecado, porque isso na prática ele é um pecado, que eu não consigo perceber isso dentro de mim, e que eu passo essa responsabilidade para o outro, porque o outro também age de maneira como não deveria, isso vai crescendo dentro de mim. E como isso vai crescendo dentro de mim, então eu perco a empatia pelo outro. E penso só em mim. O que for bom para mim, então está valendo. Senão, não conte comigo. E aí está essa grande dificuldade. Mas irmãos, para isso existe um remédio. Essa é a notícia boa. E esse remédio é a própria palavra de Deus. Ela é o remédio como o egoísmo, por quê? Nós vemos isso nas próprias cartas paulinas. Quando em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo ele diz que já está crucificado com Cristo, e não vive mais ele, mas é Cristo que vive em seu lugar. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele não está preocupado com a sua vida, ou com as suas prioridades, mas que ele permite que o Cristo, o próprio Cristo, viva através da vida dele. Porque por meio da vida de Cristo existe um propósito, e ele está abrindo mão do seu egoísmo, de fazer a sua vontade, para o quê? Fazer a vontade do Pai. E quando nós entendemos esta relação, fica muito mais fácil eu abrir a mão de fazer a minha vontade, porque eu vejo a necessidade do meu familiar, e aí eu consigo também de alguma forma contagiar para que ele faça o mesmo. Porque essa é uma maneira de nós mudarmos o resultado em uma casa, em uma família, em que nós não conseguimos mutualidade por conta do egoísmo. Alguém precisa dar o primeiro passo e quebrar essa dificuldade para conseguirmos evoluir. E nós, como cristãos, essa responsabilidade é nossa. Muitas vezes a nossa família é mista. Nós vamos conviver nas nossas casas com pessoas que têm a mesma fé que nós ou não. E nós vamos precisar saber lidar com isso. E o Evangelho de Jesus é quem nos dá força para isso. Porque ele nos desafia a essa mudança de comportamento. Ainda, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele fala: portanto, se alguém está em Cristo, esse alguém, então, ele é uma nova criatura. Aquele velho modo de proceder já não combina mais comigo.
As coisas velhas se passaram, então, eis que tudo se fez novo. Eu preciso olhar aquele comportamento que eu tinha, que não estava compatível com o cristianismo, por exemplo, aqui o egoísmo, e fazer uma conversão aqui, uma correção da minha rota. Então é isso que o Senhor espera de nós, para que esses empecilhos sejam superados. E um outro ponto também, semelhante ao egoísmo, é o individualismo. Percebe que até a definição colocada aí, ela é parecida. Então é uma pessoa que ela pensa em si mesma, com algumas características diferentes. Ela valoriza a independência e a sua autonomia. Só que o individualismo, ele nos afasta do propósito que nós temos de viver em família. Então ele dificulta a convivência em família. E isso gera dificuldade e gera consequências. E isso atrapalha a nossa vida como um todo, viu, irmãos? Porque eu tenho certeza que ninguém sai de casa, ou vai sair de casa na segunda-feira, para trabalhar em paz, se você deixou uma desavença na sua casa, se você respondeu mal a sua mãe, o seu filho, se você brigou com o seu esposo. Isso vai atrapalhar, né? Se nós voltarmos aqui na igreja à noite e por algum motivo gerar uma discussão e essa discussão não for resolvida, qual é a tendência aqui? Do nosso culto ele ser comprometido, porque eu vou chegar aqui triste, eu não vou chegar em paz. Então percebe como essa falta de mutualidade, de estarmos juntos, ele impacta a nossa vida, não apenas no ambiente familiar, porque nós saímos da nossa casa, mas aquela confusão ainda continua na nossa mente. Aquilo que não foi resolvido, a gente carrega. Não é fácil falar, olha, deixa em casa lá que... Não é assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que essas coisas nos impactam. E aí, esse individualismo acaba nos deixando longe dessa nossa comunhão em família. E o individualismo tira da família esse espírito de cooperação, de time, de equipe. Pensa, nós vivemos uma casa em que cada um faz as suas coisas separadamente. Né? Eu faço a minha comida, eu lavo a minha roupa, né? Eu arrumo as minhas coisas, eu lavo o banheiro que eu uso, você lava o banheiro que você usa. Veja como seria insuportável viver um lar totalmente individual. Cada um é uma pessoa, não, o seu quarto quem arruma sou eu. O quarto, claro, é importante aí para quem tem filho adolescente, pedir para ele arrumar. Jovem também, tá bom? Mas há questões dentro do nosso lar e da nossa família que esse individualismo ele vai atrapalhar. Tem coisas que precisamos fazer juntos. Não é gostoso fazermos uma refeição em família juntos? Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido. Precisa ser separado? Não. É isso que o Senhor espera de nós? Com certeza não é isso. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que assim, não necessariamente a independência e a autonomia elas são ruins. Não é isso. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos estar só, tranquilos, para fazermos aquilo que precisamos fazer. Muitas vezes no nosso trabalho nós precisamos estar só. Às vezes para preparar um sermão eu tenho que ficar escondido de todo mundo lá. É só eu e Deus. A Sônia, quando ela vai fazer a devocional, ela se tranca no quarto. E aí se alguém bater na porta assim. Ou seja, são momentos que nós precisamos sim de uma independência, nós precisamos assim de uma autonomia. E até precisamos reconhecer que tem pessoas que preferem estar sós. Em alguns momentos. Por conta das suas próprias características.
E aí a gente entra na questão de quem é introvertido, extrovertido, tem muitas relações com relação a isso. Que está ligado à maneira conforme você recarrega suas energias. E às vezes para você recarregar suas energias você precisa estar sozinho lá. Mas existem momentos da família que essa independência, essa autonomia, esse individualismo vai ser ruim. Não vai refletir a vontade de Deus. A vida cristã, ela é feita para vivermos em comunidade, demonstrando o amor e o serviço mútuo. Eu tenho que demonstrar o amor aos membros da minha família, e aqui também, nós como grande família, através do serviço que eu presto para os irmãos e o que os irmãos prestam para mim. Então, se eu for só individualista, nós não vamos conseguir demonstrar e viver esse amor, essa mutualidade que o Senhor espera de nós. E o próprio texto de Romanos, capítulo 14, 7, que nós já lemos, ele fala sobre isso. Não é sobre mim. Eu não vivo só para mim. O Senhor não me colocou aqui, viva só para você. Não. Existem pessoas que são colocadas ao nosso lado para nos relacionarmos com essas pessoas. Mas pastor, é tão difícil, né? De fato, é difícil porque as pessoas são diferentes de nós. Mas nós precisamos desse desafio também. Isolacionismo. É aquela pessoa que gosta de ficar lá mais isolada, recluta. E muitas vezes ela não gosta de se envolver nos problemas dos outros. Tem um outro ditado que diz, né, também, ema, cada um com o seu problema. Mas eu também acho que essa máxima da vida, podemos dizer, ela não é compatível com a vida cristã. Porque invariavelmente nós precisamos se envolver com os problemas dos outros. O pastor Elias aqui domingo de manhã, na semana passada, ele contou um pouco sobre um dos dons dele, que é o dom de cura, que está relacionado diretamente ao envolvimento com as dificuldades que as outras pessoas têm, por meio do dom e de toda a capacidade que o Senhor entregou para ele. Então essa questão de não se envolver com o problema dos outros, isso não é o que o Senhor espera de nós em um relacionamento. Por quê? Nós precisamos uns dos outros. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus disse, olhou, viu um homem lá, né, e disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe enviar uma ajudadora que seja idônea. E aí ele criou a mulher. Então, o homem, né, o ser humano, ele foi chamado por Deus para viver em comunidade, para ter relacionamento com as outras pessoas. E às vezes essa interação vai ser importante para mim, e às vezes essa relação vai ser importante só para o outro. Eu não preciso ser um grande conselheiro, mas às vezes a pessoa me procura e ela quer só desabafar, só quer falar. E muitas vezes o que nós vamos fazer é apenas ouvir. Claro que existem pessoas com uma capacidade maior que vão ter condição de fazer algo mais. Mas muitas vezes a pessoa, por ter um relacionamento conosco, por encontrar em nós uma pessoa de confiança, ela vai nos procurar. E às vezes não vai dar para fazermos assim, olha, eu tenho um telefone aqui de um grande terapeuta aqui que pode te ajudar, toma, liga para ele. Às vezes a pessoa quer falar e precisa falar naquele momento. E de repente o que nós vamos precisar é ouvir e a ajuda de Deus, para que se tivermos que de alguma forma intervir ou ajudar com alguma palavra de consolo e de conforto, que nós temos essa ferramenta que é a palavra de Deus, que pode nos ajudar nesse sentido. Agora, superando aqui essas dificuldades, eu gostaria de refletir brevemente com os irmãos sobre os benefícios de vivermos
a mutualidade na família. Nós precisamos desfrutar desses benefícios. Isso é bom para nós. Quando nós saímos da nossa casa para fazer as nossas atividades do dia a dia, e que nós nos sentimos confortáveis e restaurados pelo próprio relacionamento familiar, pela própria interação que nós tivemos no nosso dia de manhã, pela demonstração de amor e carinho que nós recebemos e que nós demonstramos. Então todas essas coisas são importantes. Eu coloquei aqui uma ilustração, tá bom? Não me pergunte se isso é verdade, se tem fundamento científico, mas isso nos serve de alguma maneira. E essa ilustração, ela fala sobre 2 cavalos, em que a força desses cavalos foram medidas. Então um cavalo, ele conseguiu suportar, arrastar ou carregar 1.500 quilos, enquanto o outro cavalo conseguiu 1.800 quilos. Então, pela lógica, pela matemática, entende-se que os 2 cavalos trabalhando juntos, com mutualidade, eles conseguem ou conseguiriam carregar, entregando cada um o máximo, porque nós temos que combinar. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa sozinha e vem uma pessoa, e aí de repente eu sou aquele cavalo que carrega 1.500 e fala, tem um para ajudar, eu vou dar uma relaxadinha. E às vezes atrapalha ao invés de ajudar. Mas considerando a matemática, a possibilidade de cada um entregar o seu máximo, esses cavalos conseguiram carregar 1.800 quilos. 3.800 quilos. Mas o que explica essa diferença, esse ganho de trabalharmos unidos? Esse ganho explica e pode ser aplicado nas nossas vidas, nas atividades que nós fazemos. Às vezes sozinho eu consigo um resultado, mas com uma outra pessoa, com uma outra cabeça pensando, eu consigo desenvolver e de repente melhorar o meu resultado e melhorar o resultado da outra pessoa. Então a união, se os 2 forem honestos e aplicar o máximo da sua capacidade, ainda nós podemos obter um resultado maior. Ou seja, essa mutualidade em família nos torna mais fortes. Pode nos tornar mais fortes. Quando nós temos a união familiar, promovendo o amor, o respeito, o perdão, a responsabilidade mútua, o que eu faço? Eu faço com que os membros da minha família, eles aumentem a sua capacidade, o seu potencial. Isso é bom para o seu lar, é bom para a sua família. É bom individualmente também para nós. O Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, aqui o que está em julgamento não é o que é fácil, não é o que as dificuldades que nós temos, mas é essa responsabilidade que nós temos do que depender de nós sempre buscarmos a mutualidade no nosso lar. E qual outro benefício? Nós testemunhamos os ensinos de Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus buscava esse relacionamento saudável por meio das suas relações. Isso, de certa forma, precisa refletir o nosso lar. Para que ele também impacte a vida daqueles que estão ao nosso redor, dos nossos vizinhos, que querem ver coerência com a nossa fé e a nossa maneira de viver. Porque às vezes isso pode gerar uma dificuldade. Eu digo uma coisa, mas a minha vida e sociedade familiar, a maneira com que eu trato os meus filhos, a maneira com que eu trato a minha esposa, o meu esposo, não reflete o Cristo que eu ando professando, que eu digo que Ele é. Em Tiago capítulo 1, versículo 23, aqui o alerta é que a fé cristã, ela não deve ser apenas ouvida, mas também deve ser praticada.
Então, irmãos, quando nós testemunhamos dos ensinos de Jesus, é quando a pessoa consegue ver através de nós que de fato a maneira que nós vivemos é digna do Senhor que nos salvou, se está de acordo, se é coerente. Então esse é o segundo benefício de vivermos a mutualidade familiar. E outra questão é o sentimento de pertencimento dos membros da família. A metáfora que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja como corpo, é que cada membro ele tem a sua função. E ele precisa ser valorizado pela sua função. E esse ensinamento deixa bem claro. E que acontece com a igreja e que pode ser aplicado nas nossas vidas. Quando nós vivemos uma vida de mutualidade, em que as pessoas são valorizadas dentro da nossa casa e que elas percebem que são valorizadas, isso traz uma harmonia no lar, as pessoas se sentem, têm esse sentimento de pertencimento a esse lar, a essa casa. Isso gera o quê? Mais engajamento, mais vontade de exercer as atividades, mais vontade de ajudar o próximo, de ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar o irmão nas atividades que forem necessárias. A nossa família, ela precisa funcionar como um time. Hoje na empresa, no mundo corporativo é isso, né? Você precisa vestir a camisa, ou lá, você vê os e-mails são assim, né? Antigamente eram bem formais, né? Quando eu comecei a trabalhar, prezados senhores, hoje lá, olá time, não sei o que, aquela animação, etc. Mas esse primeiro time, que tem que nos dar esse combustível, precisa estar dentro do nosso lar. Não adianta a gente vestir a camisa da empresa, seja ela qual for, se a gente não consegue vestir a nossa própria camisa da família de Deus, a família que nós representamos. Quantas pessoas saem para trabalhar e não têm o prazer de voltar para casa? Não tem prazer, porque elas entendem, bom, agora vai começar os conflitos. Agora eu vou chegar em casa e vai começar a confusão. Vou ter que lidar com aquela situação difícil, com a minha mãe, com meu filho, com meu esposo, com meu irmão. E nós não procuramos resolver, e a gente sai de casa com esse problema e aí a gente não quer voltar. Faz hora extra, né? Dependendo do homem, vai passar no bar, vai ficar lá a noite toda. Essas coisas acontecem. Porque nós não vestimos a camisa do time e nós não consideramos o nosso lar como deveríamos considerar. E às vezes nós colocamos outras coisas como prioridade no lugar da nossa família. Nós precisamos, irmãos, valorizar as nossas famílias. E devemos buscar essa mutualidade familiar, entendendo que isso é a vontade de Deus. Não porque eu preciso expor, ou apresentar a minha família como troféu, apresentar minha esposa, os meus filhos, olha como eles são maravilhosos. Mas porque, de alguma forma, isso sendo a vontade de Deus, isso vai impactar e vai motivar para que outras famílias também sejam abençoadas. Para que exista mutualidade nos outros lares. Para que as pessoas possam falar, poxa, mas como você consegue, né? Eu tenho tanta dificuldade no meu lar, eu também tenho. Se o seu lar não é perfeito, parabéns. É normal. Normal que assim seja. Mas em Deus nós temos forças para fazermos o melhor e demonstrar esse amor familiar, porque a família iniciou-se em Deus. Foi Ele mesmo que nos criou para vivermos em família. Então, fiquemos com essa pequena mensagem, pequena reflexão aqui nos dias das mães, para que possamos pensar e lutar
pela mutualidade, pelo companheirismo de nossas famílias. E que o Senhor nos abençoe. Amém.